Olá, boa tarde. Estamos em um momento de meditação, de reflexão, de pensamentos voltados para aquilo que traz alento para a nossa alma. Esse é uma sexta-feira 13. Eu venho compartilhar com vocês algo que ao longo da minha infância, juventude, até mesmo assim, enquanto nós não buscamos conhecer a fundo sobre o que se trata e o que realmente significa para nós esse dia, o Sexta-feira 13, baseado naquilo que nós conseguimos descobrir, nós percorremos alguns caminhos que trouxe consigo alguns significados bastante satisfatório, e ficou ali para nós a memória daquilo que a gente temos que ter e buscar todos os dias. Verdadeiramente conhecer, procurar mergulhar naquilo que a gente deseja aprender e nos rendermos de maneira adequada para não sofrermos mais alguns escárnios, né? Isso faz parte por conta das faixas etárias que a gente passa, mas o ciclo de vida que é nosso parte do princípio que a gente entende, da onde é que a gente existe, aonde é que a gente nos reconhece como um ser humano que está ali crescendo, se desenvolvendo e procurando trazer uma segurança, uma estabilidade, uma sintonia a mais para aquilo que existe, você não considerar nada sem sentido na sua vida. Justamente o 13 de janeiro, o 13 como faz todo sentido que seja hoje, e tantos outros 13 que virão, você não desvalorize mais, você não descarte mais, e uma carta aberta a ser discorrida ou trazendo o significado mais assertivo acerca deste dia para as nossas vidas, é que ele fala daquilo que todos os dias nós devemos buscar, que é uma renovação para a nossa alma, que é uma mudança para o nosso comportamento ou para aquilo que por um momento ele precisa ser anulado das nossas vidas, porque não traz para a nossa realidade nenhum tipo de providência que melhore em nós ali o conhecimento, amplia a nossa visão para aquilo que sinceramente pode ser uma nova direção. Tudo começa onde nós conseguimos nos conectar com algo novo, e a gente se permite viver em aquele momento, aquela situação, ou até mesmo as circunstâncias, de maneira que o risco a ser corrido, ele precisa ser vivido com muita intensidade. E essa intensidade, ela de maneira sábia, você vai aderir ou preferir todos os dias olhar para frente, olhar para o propósito que todos os dias a vida lhe convida a viver. E esse ciclo na sua vida, ele se encerra de maneira que você se permite melhorar todos os dias. E este é o significado do Sexta-feira 13 para Deusilene. Deusilene em infância, em adolescência,
Até enquanto jovem, ali nos seus exatos 17, 18 anos, eu tinha medo de ouvir falar da sexta-feira 13, eu não dormia direito. Eu tinha aquela ideia fixa de que a bruxa iria vir dentro de casa, ela iria me fazer mal, e me fazendo mal eu poderia sofrer algum tipo de espasmos, como eles dizem, e eu poderia sofrer algum ataque, e sofrendo algum ataque, eu a vida toda ficaria frustrada porque se tornaria um trauma para mim. Aí o que acontece? Nós vamos recorrer a alguns ambientes que são saudáveis para nós, e lá nós vamos buscar significados daquilo que faz todo sentido, nós sinceramente procurar descobrir. Aí vem os signos, vem a astrologia, vem ali todo um mecanismo de fonte saudável de aprendizado que traz esse equilíbrio para as nossas vidas. E quem é Deusilene? Deusilene é aquela que nasceu no dia 13 de janeiro. E esse 13 de janeiro, baseado naquilo que o número em si ele traz de significado, ele é um representativo ativo de todo momento, ambiente ou escolha que te leva a uma situação de azar. Você ali é azarado, tudo porque o 13, ele não te proporciona nada de bom e nada que vai te melhorar, muito pelo contrário, ele te atrasa mesmo. Aí nós vamos aceitar a realidade dos fatos, e chegou hoje o 13 de março de 2026, e eu quis assim compartilhar com vocês, para termos assim essa ideia de buscar inovar sempre a nossa mente em uma direção que nos leva a aderir ideias novas que nos melhorem. Aquelas que a gente não vai paralisar o nosso conhecimento, muito pelo contrário, ele vai ser partilhado, ele vai evoluindo ainda mais o nosso comportamento na medida que a gente se porta de maneira adequada, para não duvidar que a gente pode aprender com uma criança, pode aprender com um adolescente, pode aprender com um ancião, ou em diversas formas que a vida nos oferece. Nós aprendemos a fazer um bolo partindo do princípio ativo de uma receita que nos é posta na mesa. Se nós formos humildes, nós teremos condições ativas de ir lá. Ela é muito bem exposta ou entregue a nós, a gente vai seguir o dado de maneira correta, ou seja, pautados naquilo que ela quer revelar ou que eu sinto vontade de propor para que eu mesma venha degustar. Eu aceito a realidade de que eu não sei de tudo, de que ainda que tudo não se comece do zero, mas é do zero que se começa o ciclo da vida. Existe um nascer, e ao nascer eu fui batizada com o número 13. O número 13, quando chegava sexta-feira, eu tinha medo, e se eu tinha medo, eu chorava, e embora eu não dizia ali para minha mãe, para alguém perto de mim, mas eu ficava insegura. E eu queria todos os dias assim que alguém viesse me proteger, porque era bruxa que vinha me perseguir de noite, e eu acho que não é só eu que sei disso, né? E aí a gente vive essa realidade que em muitos casos se leva para a vida toda. Aí eu fui buscar um significado no Google para a gente entender melhor do que se tratava. A sexta-feira, amplamente associada a superstições de má sorte e azar no mundo ocidental, que traz consigo algumas misturas. Na sua origem, ela vem com crenças bíblicas e se baseia em um período que ele é fortalecido, ainda mais pelos cristãos,
todos os dias quando se baseia naquele que é o centro da mesa, ou no centro da mesa ele está, e o representativo ativo dele é o pão que é servido, é o vinho que pelos mesmos convidados são ingeridos. Aí nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Jesus Cristo. E é interessante quando a gente vai observar o contexto e a gente forma um texto mais a fundo acerca desta sexta-feira. E hoje eu acordei com esta memória que me fez entender que eu preciso todos os dias conhecer o que a vida melhor de novo tem para me proporcionar. Porque não são as ideias somente que eu formulo em mente acerca deste dia, acerca do contexto histórico que ela quer revelar ou mostrar, mas é um aprendizado ativo. Eu preciso melhorar, no mínimo, aquilo que a sexta ela quer considerar plausível, que é a crucificação de Cristo. E o número 13 é aquele que representa os convidados à mesa, incluindo Judas Iscariotes, aquele que logo mais ali, por conseguinte, ao se juntar à mesa com os demais discípulos, ele se revelaria o traíra. É uma expressão vulgarizada daquele que os demais não poderiam confiar, mas traz consigo um aprendizado. Que em todo processo de crescimento ou propósito na vida de qualquer ser humano, independentemente da sua fé, independentemente da sua religião, ele precisa, ao longo do seu trajeto de vida, extrair lições. Trair o princípio ativo daquilo que ele aprendeu à sua origem é ele descartar a sua genealogia. Aí a genealogia permite ele considerar pai, respeitar mãe e honrá-la até o fim dos seus dias. Mas aonde é que nós queremos fixar o nosso olhar? É que o significado místico naquilo que ele contribui de maneira ativa no esoterismo e na astrologia é que o número 13 ele também transforma de maneira profunda e causa neste ser humano uma renovação espiritual. Aí uma renovação espiritual, alguém vai dizer assim, a renovação espiritual é aquela que só quando eu estou naquele contexto sagrado, eu formei um texto para mim que eu preciso me purificar. Não, senhor. Em todos os ambientes diversos que existe uma fé sendo exercitada, você pode buscar e considerar um aprendizado real para a sua vida. Você se adequa ou se torna adepto de algo. E ali passa a adorar de maneira genuína, de maneira afetuosa, aquilo que você considerou valoroso para si. Aí você idealiza um algo para sua vida e ali, partindo daquele algo, você traz consigo algumas honras, algumas demonstrações de adoração. E ali, partindo desse momento, desse episódio de ter medo, porque era uma sexta-feira, cuja data era 13 e se tornava espantosa, Deuslene vai aprendendo, conforme ambientes que ela permeia, que a gente tem que lembrar que o momento de Santa Ceia, ser em uma casa sagrada, faz parte daquele contexto ativo, em que o cristão, na pessoa de Jesus Cristo, ele crucificou a carne. Ele se esvaziou do eu, que era gritante, que gritava para umas práticas errôneas e o impulsionava a sabotar noite e dia alguém que ele ama ou deseja todos os dias falar com muito amor.
E nós estamos falando de quem? Para não misturar, nós estamos falando de um Deus que é vivo. E somente nós que somos abençoadores, ou por que não dizer que somos abençoados, e mais do que isso, privilegiados, como quando nós vivemos uma realidade de fé que não nos sabota, mas nos melhora. Então essa é a transformação que nós vivemos, uma vez que esse ambiente, ele nos renova através dos ensinos que ela transmite e produz em nós frutos que nos modificam. E isso é plausível. E aí, em tantos outros ambientes, que embora a gente não conheça, mas nós nos permitimos vivenciar uma nova experiência. Aí é o quanto a correr riscos, quanto eu estou disposto a ser desafiado. E uma vez eu desafiado, eu consigo me transformar ou transformar qualquer ambiente que por mim, partindo de mim ou em mim, foi gerado uma curiosidade. Esta curiosidade, ela causou alguns impactos ou gerou em mais outrem reações que causaram ou despertaram algum alvoroço. Alvoroço esse que alguém vai dizer, se for pelo ponto negativo, eu não considero, porque não é frutífero. Mas se for pelo positivo, eu mantenho ativa a minha posição e eu concordo que é para frente, é que se anda. Aí nós estamos vendo duas vertentes verídicas daquilo que a gente tenta fazer para nos avançar, e somente os ciclos da nossa vida vão responder aonde é que sinceramente nós devemos permanecer, para nos lembrar da onde é que nós saímos, onde é que nós vamos permanecer para melhorar os nossos caminhos. E quanto ao caminho que a gente escolher, quando se trata de Jesus Cristo, o 13 de janeiro não, que é a data do meu nascimento, mas quanto àquilo que o significado do dia de hoje ele quer traduzir, nós nos lembrarmos daquilo que é místico, mas não é pecado, nós investigar, nós procurarmos salientar o fato de que melhorar o nosso entendimento acerca disto, nós não corrermos mais riscos de nos deparar com outras pessoas que saibam mais, que se adequem mais a esses ambientes e trazem consigo um comportamento diferenciado a ponto de eu, ou seja lá quem for, agir de maneira que o confronto racial ele se encontrou. Mas como é o confronto racial? Como é que eu vou bater de frente com uma realidade ativa, onde o preconceito ele existe, a discriminação existe, a intolerância ela existe? É onde eu me considero ou eu me julgo mais sábio por estar dentro de um ambiente que não me permite avançar ou não avança os meus conhecimentos, a não ser naquilo que eu estou todos os dias trazendo equilíbrio para mim, que é a Bíblia Sagrada. E é por isso que o sexta-feira 13 para mim é o que faz hoje todos os sentidos. Deus não tem mais medo. Deus não fica naquela insegurança de aparecer uma bruxinha malvada de novo, que vai fazer mal a ela e vai voar para amaldiçoá-lo ou coisa do tipo. Mas se faz necessário existir na nossa realidade de um bom convívio com aquilo que é do próprio ciclo de vida do ser humano, ele fazer alguns registros que tragam consigo memórias e
você tem em mente de preservar as histórias, porque são elas que lhe dão vitória. São elas que lhe permitem viver de maneira afinada aquilo que ao longo da sua estrada, se você se permitir, tudo bem, mas mesmo você não se permitindo, em algum momento do ciclo da sua vida, você precisa cair em si ou fugir dessa realidade de se conformar ou aceitar para si um projeto que não está adequado com aquilo que melhora algo em ti, ou em mim, podemos dizer assim. E o bom de tudo isso é a gente, nesse espaço de tempo, ou nesse interim, saber admitir. Para de mentir para nós mesmos que nada precisa ser melhorado, nada precisa ser modificado, não precisa avançar em nada ou em coisa nenhuma, quando a realidade da vida no contexto histórico que me permite lembrar da minha data de nascimento e ligar a sexta-feira que é 13 e associá-la bem àquilo que não pode me desgastar, que é superstição e azar. Tá ok? Boa tarde, foi um prazer compartilhar com vocês. Tchau!